Hoje nós vamos desmistificar o que muita gente por aí fala sobre cultura organizacional. Na verdade, o conceito por si só de cultura já é um tanto complexo de entender. Aliás, ele não é unilateral, ele não se explica buscando uma causa em si. Cultura organizacional é sim esse jeitão como a gente lida com as pessoas da nossa organização, os colaboradores, como a gente lida com todas as partes interessadas, como a gente acredita e defende internamente que as pessoas se comportem baseado em valores. Em resumo, esse grande jeitão é o que representa a cultura organizacional de hoje. Se olhar para amanhã, se olhar para o ontem, provavelmente a nossa cultura terá alguns traços estabelecidos, fixos, e outros que são adaptáveis de acordo com o tempo ou com os momentos que cada organização vive. Mas eu não estou aqui para definir cultura, longe disso. Eu estou aqui para transformar esse elemento cultura que é tão intangível em algo muito mais pragmático para você. E aí, naturalmente, eu fracionei a cultura em algumas práticas. Práticas essas que podem ser observadas, separadamente, como grandes desafios, como grandes projetos que cada organização deseja implementar. Tá preparado? Vamos juntos. Vamos lá. O primeiro elemento de todos, o primeiro elemento que constrói, que edificam a cultura, com certeza não em ordem, são os rituais de gestão. Uma empresa possui, adota, utiliza vários rituais. Aquele famoso grito de guerra da equipe matinal, que acontece nas empresas que têm um lado muito forte comercial, a forma como as reuniões são conduzidas, a frequência dessas reuniões, o café da manhã com o presidente, tudo isso são exemplos de rituais que as organizações podem adotar. Esses rituais, quando bem utilizados, e quando de uma forma recorrente são colocados em prática, as pessoas entendem que ela faz parte da própria cultura da empresa na qual está inserida. Esse é o primeiro elemento, os rituais. Segundo elemento central, os acordos e as normas. Imagine que uma empresa, naturalmente, para que ela funcione, ela precisa ter normas políticas muito bem estabelecidas. E esses acordos que acontecem entre a organização e todas as entidades, todas as partes interessadas, é fundamental. Então imagina que o acordo relativo a como a gente se veste, acordos relativos à jornada de trabalho, tempo de trabalho, padrões de comportamento, tudo isso pode estar escrito em alguns acordos e normas, formas de compras, relacionamento com fornecedores, tudo isso pode estar redigido, aspectos relativos à ética, redigido dentro de um documento organizacional que se dá o nome de acordos, normas / políticas. Então, quanto mais eu tenho isso estabelecido na organização, mais claro é para todo mundo e naturalmente as pessoas tendem a se comportar baseado ou baseada nessas políticas, nessas normas. O terceiro elemento, esse é um pouquinho mais difícil de se entender, porém muito importante, é o que se chama de legado. Uma cultura organizacional, ela pode trabalhar o legado como um ponto muito importante. O que é um legado? Imagina que em algum momento da nossa vida, nossa história, um colaborador entrou e trouxe lá uma certificação internacional, defendeu, levantou essa hipótese perante a diretoria. Isso foi aceito. E aquele gerente ou aquele diretor, aquele analista trabalhou muito naquela certificação e no final ele entregou aquela empresa com outro patamar de gestão, de qualidade, de acesso a práticas do meio ambiente e por aí vai. Então imagina que esse colaborador, ele deixou um legado, assim como um filho de uma empresa familiar é chamado por um pai para assumir a gestão por um período e deixa o seu legado. Ela foi responsável por triplicar a empresa de tamanho. Então esses legados precisam ser descritos, traduzidos, para que todo mundo entenda que, com o passar do tempo, nós vamos deixando legado para aquelas pessoas que fazem parte, para os clientes e para a sociedade como um todo, se a gente quiser aumentar essa abrangência. O outro elemento muito importante são os padrões de comportamento das pessoas que trabalham na empresa. Então imagina que existem empresas que naturalmente lidam com os desafios do dia a dia de uma forma mais leve. Outras empresas são um pouquinho mais enrijecidas nessa relação. Algumas empresas, ao errarem, naturalmente, agem de uma certa forma e outras empresas agem e entendem o erro como algo natural. Tudo isso é como é que a gente responde aos padrões de comportamento. Aí na sua empresa, você defende o quê? Leveza? Então, naturalmente, isso é um elemento da sua corporação, um elemento da sua cultura. Você defende essa grande colaboração, as pessoas, antes de tomarem decisões, dividirem com todo mundo?
são padrões, naturalmente, de comportamento. Diante de grandes desafios, a gente se diverte na jornada ou a gente vai lá e torna aquilo muito pesado? Tudo isso são comportamentos estimulados, né, pela organização, ou seja, fazem parte da cultura. Então, aí anota que comportamentos são esses, né, horizontais, que de alguma forma a gente tem instaurado na organização, que vai fazer muito sentido para você. Além disso, o elemento missão/credos, que são os elementos muito importantes que são estabelecidos lá na identidade organizacional, né, na construção de estratégia, por exemplo, mas é aí que as coisas se juntam. Eu tenho de um lado missão, que descreve a razão de existir da empresa, e do outro lado eu preciso ter uma organização que entenda para qual caminho aquela empresa está indo e qual o motivo dela existir, as pessoas se vincularem a esse grande motivo. Então, algumas empresas escrevem a missão tradicional e outras desenvolvem ideologia central, credo, escrevem lá nas paredes da vida. São elementos também que representam a cultura organizacional. Os espaços. Então imagina que eu entro numa empresa totalmente fechada por paredes, salas fechadas. Para eu acessar o presidente, o diretor, eu preciso acessar uma secretária, pedir autorização e reservar uma agenda. Naturalmente, isso é um tipo de traço cultural versus uma outra que eu chego e o presidente, o diretor, está sentado numa baia qualquer de trabalho, assim como todo mundo. Isso fala sobre a cultura, não sobre quem é melhor ou pior, mas fala sobre a cultura porque é um elemento muito importante esses espaços. Competências essenciais. Quando eu entro numa empresa como líder, ou como analista, ou como menor aprendiz, quais são essas competências que essa empresa não abre mão? Aqui todo mundo é flexível. Aqui todo mundo tem a visão sistêmica e se enxerga como um dono, né? Tem uma atuação como um dono, ou qualquer que seja outra competência que a organização defende, para todo mundo sem exceção. Além disso, os símbolos e objetos. Existem empresas que defendem, né, o crachá, que defendem o ponto, né? Existem empresas que defendem um dress code específico e outras empresas não ligam para isso. São traços culturais, novamente não é sobre melhor nem pior. Então, quais são os objetos? Quais são esses símbolos que a sua empresa defende? Dicionário organizacional, outro elemento importantíssimo. Como é que a tua empresa se comunica com as pessoas que fazem parte dela? Existem linguagens. Diante de um movimento muito difícil, de desafio, de guerra, de luta, de austeridade, como é que a gente se reporta a tudo isso? Como é que a gente lida e quais são as expressões mais comuns dentro dessa organização? Penúltimo, processos de gestão. Esse é um pouquinho mais abrangente de entender, mas não se esqueça que a forma como um líder cobra das pessoas, a forma como a gente recebe um feedback, como a gente recebe um follow-up, um acompanhamento, a forma como a gente é promovido, fala muito sobre qual é o estilo daquela cultura organizacional. Então, naturalmente, isso é um processo de gestão. Feedback, follow-up, direcionamento, ascensão salarial, ascensão de oportunidades. Então, são vários fatores que a gente chama de processos da gestão que precisam, né, refletir a cultura que aquela empresa defende tanto. Seguindo, jornada do colaborador, que eu posso enxergar isso como um processo da gestão, mas nós aqui da AICA preferimos separar a jornada do colaborador por entender que isso é um processo tão importante, que fala tanto com o colaborador, que é fundamental que a empresa coloque ele em prática e desenhe passo a passo qual a jornada desde o momento em que o candidato é entrevistado até o momento que ele passa, que ele entra, os primeiros dias de trabalho, né, a transição de carreira e até o momento que de fato ele assume posições maiores ou, quiçá, é a forma como ele sai da empresa, constrói também, edifica um pouco dessa cultura organizacional. E para fechar, não menos importante, a base de tudo. De nada adianta eu ter falado sobre esses elementos culturais se de alguma forma a gente não faz com que todas as pessoas tenham uma clareza muito grande de quais valores corporativos essa empresa não abre mão. Valor existe para isso, para que a gente diga, eu vou atuar, eu vou defender meu setor, eu vou me relacionar com o cliente baseado nesses valores corporativos que estão preconizados. Então, é fundamental que esses valores atuem de forma transversal e aí sim, se a sua organização quiser construir e edificar uma cultura forte, é importante que ela fracione e não espere que a gente precisa ter tudo isso para ter uma cultura forte. Não,
eu posso naturalmente ir evoluindo e escolhendo quais desses elementos culturais vão sendo incorporados, vão sendo implementados na medida em que a empresa evolui, na medida em que ela vai vivendo uma parte da sua jornada, do seu ciclo de vida. É sobre isso, espero ter deixado mais claro para você como fracionar e materializar uma jornada voltada para a criação de culturas incríveis, fortes de crescimento.